A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos e todos que estão compartilhando, que estão comentando e que estão tomando decisão, entendendo essa mensagem que eu estou fazendo, esse trabalho, esse projeto, confrontando os pecados, porque, irmãos, no céu não entra pecado. Jesus orientou, avisou, ensinou e determinou. Aquele que viver no pecado não herdará o reino dos céus. Entenderam, irmãos? Estão lembrando disso? E que eu convido vocês, irmãos e irmãs, preste bem atenção nisso, porque isso é uma mensagem, é uma orientação. Eu estou pegando da Bíblia, eu não estou pegando de mim mesmo e ouvindo abobrinha de outro lugar. Eu estou pegando aqui da palavra. Agora mesmo eu estava ali, meia hora, estudando a palavra e vendo o que está acontecendo aqui, irmãos. Isso aqui, ó, tudo foi revelado para mim hoje de madrugada. Lembra que eu falei para vocês ontem que eu ia trabalhar, que eu estou trabalhando agora, com a oração, que eu preguei a oração, a alma e o espírito e o corpo. E o foco dessa mensagem hoje é a alma. Ontem eu já falei, hoje vou falar de novo, porque a alma é a nossa consciência. Então vamos ver aqui, irmãos, o que está escrito, que foi captado hoje, que eu entendi da mensagem. As orações, a consciência e o espírito. Ontem eu falei a respeito disso. As orações são escudo contra o mal, que nos aproxima de Deus. Consciência, a alma, que determina o curso e o destino da alma no futuro. O espírito é a vida eterna quando há salvação, mas para aqueles que tiverem a segunda morte, este ato ocorre na separação do espírito e da alma. Porque o espírito é vida, irmãos. Quando o cara morre fisicamente, a separação do espírito, a alma e o corpo. Mas quando há a segunda morte, a separação do espírito e a alma. Entenderam? Pode estudar isso aí para vocês verem. Eu tenho certeza do que eu estou falando. E aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês, lembrar vocês de uma coisa. Vocês têm visto crimes bárbaros, violentos, a ponto de uma pessoa ter coragem de meter faca e esfaqueando, e a pessoa correndo, sendo desesperada ali, naquela situação, e a pessoa está e o outro está lá, sabe, metendo faca, enquanto não vê a pessoa morta, sem vida, ele não para. O que é isso aí, irmãos? Quando um ser humano chega nesse ponto, o que está escrito no mandamento de Deus? Ame teu próximo como a ti mesmo. Não é isso que Jesus disse? Aquele que diz que ama Deus e odeia seu próximo é mentiroso, é falso. Entendeu? Não tem nada com Deus. E o mentiroso é filho do diabo. Porque ele mente e a mentira é filha do diabo, Satanás. Então vocês vejam, irmãos, que isso aqui, a palavra está trazendo para nós alerta, que não tem como fugir dela. Não tem como fugir.
Porque é a palavra que vai julgar no último dia. Está escrito lá em João 12, 47 e 48. Então vocês vejam bem, irmãos, que o ser humano, quando ele é dominado, a alma, que é a consciência, ela consente com as atrocidades da carne, porque a carne não tem limite. Olha o que está escrito aqui, irmãos. Porque a alma receberá um corpo para condenação, mas para aqueles que for salvo, a alma recebe corpo vivificado para a vida eterna. Quem vai receber esse corpo e quem vai ser condenado? Se não é a própria alma, a consciência. Aí vocês vejam bem, irmãos, o que eu estou falando para vocês. Isso aqui é estudo, irmão. É estudo bíblico. Para vocês aprenderem e entenderem o que é como que é a nossa vida aqui na Terra e qual que é o nosso futuro. Segundo o que nós viver aqui na Terra, segundo as nossas obras. Vai ser definido lá no dia, porque esse dia vai chegar, está escrito. De Mateus Apocalipse. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24. E é isso, irmãos, está escrito aqui, é justamente para alertar, ensinar, orientar para aqueles que querem a salvação, porque Deus, o tempo dele não tinha cadeia, não tinha perdão. O cara matava, morria. Se pervertia, morria. Roubava, morria. Se prostituía, morria na hora, não tinha tempo. Pegava o cara e já era. E lá era morto, era apedrejado. Entenderam? Hoje não. Hoje a responsabilidade está tudo sobre cada um de nós. Quem decide a salvação ou a condenação somos nós. Não é Deus e Jesus. Deus enviou o Filho dele para salvar, não para condenar. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Ele ama o pecador, ama o assassino, o bandido. O cara, o amor dele não muda. Mas só que a justiça do Senhor é que vai prevalecer sobre isso. Por isso existem as leis de Deus. Quem ama é amado. Quem mata, morre. Vai para o inferno se não se arrepender. Quem viver até o dia da morte é o que vai ele que vai te escolher. Porque até o dia, antes de você morrer, até nos últimos suspiros, você pode pedir perdão e se arrepender dos teus pecados, pedir perdão e pode até ser salvo. Mas, depois que apagou, meu irmão, não tem mais como se consertar. E esse é o aviso que está escrito na Bíblia, está falado aqui, irmão. A alma, ela é a responsável por tudo. Por que eu prego sempre, que eu cito sempre esse versículo na Bíblia que Paulo escreveu para os Gálatas 5:17? A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e ele se opõe entre si para que não façais o que quereis. Agora você veja bem por que a segunda morte é a separação do espírito e da carne e da alma. Porque o espírito não pode ir para o inferno. É vida. É sopro de Deus, sai da boca de Deus. Mas nós, alma, fomos feitos almas viventes. E é isso, irmãos, que você que pesa na consciência dos condenados lá no inferno, porque vai ter que ser torturado dia e noite. Aliás, a eternidade, esse vai lembrar tudo. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo?
Por que eu não ouvi fulano? Por que eu não mudei? Por que eu pratiquei essas coisas? Não adianta mais, irmão, já fez. Então, o que a palavra diz, o que a palavra nos orienta é te ensinar você a se defender do mal, não praticar o mal, para que você não caia na condenação. Estou trazendo ao conhecimento de todos que a carne, para ela, não há limite. Quando a alma consente com a maldade, a ponto de praticarem crimes bárbaros, terem coragem de esquadrejar, queimar os outros vivos, porque mais nojento e podridão numa relação de homem com homem. Veja aí, irmãos, que situação que chega uma carne quando a alma consente com isso aí tudo. Quem vai para o inferno vai pagar as consequências é a alma, e ela está provando isso. E aí, irmãos, vem uma outra situação que tem ainda um recurso para isso. É a oração, combater o pecado, porque a oração ela afasta os demônios, os maus pensamentos, os maus desejos, a tentação maligna afasta de nós. Por isso Jesus disse, vigiai e orai sem cessar, para que não caia em tentação. Então vocês vejam, irmãos, que a pessoa entra nessa situação porque ele quer. Porque ele se deixa levar pela emoção e pelo desejo da carne. Agora vamos voltar um pouquinho lá de novo no 5:17 de Gálatas. Vocês vejam bem a petulância da carne se ela não é influenciada pelo espírito de Satanás. Quando a alma consente isso. O que é corpo? Não é um monte de barro, um monte de pó que Deus não juntou, soprou e fez lá o homem? E o fim dela não é voltar para lá? Entenderam? E por que ela fica lutando contra o espírito, que se o espírito sai dela, vira pó? Você veja que situação aí, irmão, que tem que ser um estudo muito bem elaborado, muito bem explicado, tem que ser entendido, tem que ser analisado. A profundidade disso aí tudo. Agora vão entrar em vício de bebida, cigarro, droga, tudo quanto é tipo de porcaria, trazem para si. Ouve a palavra de um jeito do outro. Quando está na televisão, ele ouve uma palavra de alguém lá. Está no rádio, ouve uma palavra lá, um hino, a palavra de Deus. Está na rua, ouve outras palavras. Vai nas redes sociais, sempre tem alguém falando de Jesus, falando da palavra. Então, todo mundo está ouvindo a palavra. Não aceita, rejeita quem quer. Por isso que Jesus disse lá, João 12:47 em diante, que ele não vai julgar ninguém, porque ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Entenderam, irmão? Então você veja bem aqui, ó. Por que a pessoa perece porque quer? O que Jesus falou da alma? Mateus 11:28. O que ele diz aqui? Mateus 11:28. Estava com ela aberta aqui, é para ir passando. Prestem bem atenção aqui, irmãos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos e subcarregados, que eu vos aliviarei.
Olha isso aí, irmão. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Perece quem quer. Vai para o inferno quem quer. Se condena por si próprio por causa disso. Jesus está ouvindo, está entendendo, está esperando que o povo dele decida, porque ele morreu, ele foi crucificado, ele foi torturado, chegou no extremo da humilhação por amor a nós, para que hoje ele possa, ele sabe o que é o sofrimento da carne, ele sabe o que é perseguição, ele sabe o que é traição, ele sabe o que é falsidade. Então, tudo que nós passamos aqui, ele passou lá. Por isso, ele tem poder para livrar nós dessa situação. Quando nós chegamos no limite e entendemos que é só ele que pode nos salvar. Aí você chega a ele. Só que aí vai haver outro processo, irmão. Se você quer que Jesus te ajude, quer que te salve, te perdoe, você vai ter que mudar. Você vai ter que abrir mão dos teus privilégios. E aí onde os povos não querem, irmão, não querem sair dessa situação do comodismo. Eu lancei o desafio aqui, irmãos, e eu vou cobrar todos os dias aqui, ó. Eu convidei quem quiser se reunir comigo para nós fazer uma reunião e formar um grupo, a verdadeira igreja de Jesus, e sair para os hospitais, nas ruas. Você não precisa sair do teu compromisso com a tua igreja, com as tuas coisas. Isso é uma outra área que você vai trabalhar para você e Deus e Jesus fazer a parte que Jesus disse. Era forasteiro, meus pedaços, estava nu, me vestisse, estava enfermo, fosse me ver, estava com fome, me deste comer. Estava enfermo e me visitaste. Para que quando Jesus vier, ele fala assim: vinde benditos de meu Pai. Tomai por herança o reino do céu está preparado para vós desde a fundação do mundo. Promessa. Será que Jesus é mentiroso? É falso? Está enganando? Não. Ele não faz isso porque ele é santo. Ele é infinito. Tudo que nós estamos usando, que nós comemos, o ar que respiramos, tudo é ele. É Jesus. Entenderam? Aí isso, irmãos, é que as coisas que estão acontecendo, essas coisas terríveis, tudo vem por causa, está acontecendo por causa da maldade, da incredulidade e da idolatria do ser humano. Quando ele falou, vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino certo preparado para vós, ou vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele está se colocando à disposição. Entenderam? Porque ele está falando aqui em João 12, 47 em diante. Aqui no 46 diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Quando você aceita Jesus e você decide de remover os pecados da tua vida, se purificar deles, aí você vai sair das trevas e vai começar a andar na luz com Jesus. Aí diz aqui: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar
a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Aí já era, irmão. O último dia que você, o tempo que você tem agora, para você ouvir a palavra e praticar e viver ela, ainda está em tempo. Mas depois que você tudo acontecer, não tem mais como mudar, irmão. Meus amados irmãos e amigos, meus amados seguidores inscritos, prestem bem atenção no que eu estou ensinando vocês. Eu já fiz pesquisa por aí, irmão. Tem outros pastores que têm redes sociais, estão na igreja, tem ministério, estão falando semelhantemente isso. A corrupção, o pecado. Mas eu estou indo mais a fundo, porque o problema está em nós, não está no mundo, não está em Jesus, não está em nós. O mundo existe, mas você não pode ser dominada por ele, porque o mundo jaz do maligno. E ele veio para matar, roubar e destruir. Então, esse é o recado que estou dando para vocês, ensinando vocês. Até agora eu fiz o desafio, eu convidei. Até agora ninguém se manifestou. Eu estou entendendo a isso, que eu entendo isso, que aquele que não ligar para mim e não chegar a conversar comigo, é porque é um morto espiritualmente. Ele não quer nada com a vida dos outros, coisa de salvar a alma e cuidar das almas e cumprir com a palavra. Ele está pensando em si próprio. E ai de ti, cara, que você não se manifestar. Eu não estou obrigando. A mensagem veio e a oportunidade está aí. Não importa se é pastor, não importa se é presbítero, não importa se é evangélico, não importa se você está fazendo ministério, fazendo parte de algum ministério ou igreja. Você já está ouvindo a palavra, você foi chamado e você faz parte do povo de Deus. Até o dia da tua morte. Se você não fizer o que está escrito, o que está determinado por Jesus, aí já era, você não vai poder chegar perto de vida de Jesus. Lá do dia do julgamento, você lança para lá. Nem te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Vai ouvir isso, irmão. Irmã, tá cheio de pastora por aí. Mas eu quero que você me mostre na Bíblia onde que está, que Deus levantou alguma profeta, que Jesus levantou dos 12, assistia alguma mulher no meio. Se os discípulos de Jesus têm alguma mulher na dirigência, na liderança, não tem. Porque Deus já falou lá para a mulher, lá para Eva, lá em Gênesis 3,16. E tu, mulher, que ouviste a serpente, aumentarei a dor na tua concepção, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então a mulher sempre está debaixo da liderança de um homem, ela não pode assumir a liderança de um homem, porque Deus não permitiu isso, não permite. Nem Deus, nem Jesus. A mulher pode profetizar, como está escrito, ela pode orar, ela pode. Deus usa a mulher grandemente, mas ela não pode passar acima da autoridade do homem, da liderança.
Porque Jesus mesmo disse que o discípulo não pode ser mais do que o seu mestre e nem o servo mais do que o seu senhor. Mas o discípulo pode ser igual ao mestre e o servo pode ser igual ao senhor, seu senhor. Você vê que ele chega no limite ali, não pode. Porque a hierarquia de Deus, ela permanece, ela é firme, ela é concreta, não tem como mudar. E agora a mulher se intitula pastora. Agora eu quero saber o pastor, quem consagrou a mulher a pastora. É pior do que ela. Os dois são cúmplices. Porque ele não entende, os outros, ele é ignorante na palavra, não sabe, não conhece a hierarquia de Deus, a lei de Deus, os preceitos de Deus. E levantou a mulher a pastora, consagrou ela. E ela também outra, igual a ele, aceitou. Por falta de conhecimento, por falta de obediência à palavra e o cumprimento das leis. Não importa se você não gosta. Eu sei que tem várias pastoras por aí que estão me ouvindo, estão seguindo isso aqui, mas eu estou falando a verdade, eu não estou condenando ninguém. Eu estou seguindo o que está escrito aqui. Por isso eu estudo e releio o capítulo, versículo, até eu entender que Jesus me revela para mim o que está dizendo naquela palavra. Por que ele mais me toca em mim agora? Estou trabalhando no pecado, a alma. Esse Gálatas 5:17. Isso é uma coisa, irmão, que é uma raiz, é uma porta. É um princípio que a pessoa tem que começar a conhecer por ali quem ele é, para onde ele pode fazer, o que ele tem que fazer. Concupiscência. O que é concupiscência? Devia ter falado isso, que eu tenho certeza que algum já gravou, mas quem não gravou ainda que entenda. Concupiscência quer dizer forte e contínuo desejo de fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E quem deseja isso se não é a carne? Quando ela dá luz ao pecado, e o pecado é consumado, ele gera morte. Quem que gera morte não é a concupiscência, é as obras, os desejos da carne, é a carne que complica isso. Você tem que entender, irmão, que só vai lá para o céu alguma alma, alguma pessoa, carne viva, aqueles que foram arrebatados, que estiver purificado dos pecados, como Enoque, Elias, entenderam? Mas ninguém, irmão, mas ninguém subiu. Se você tem na mente algum outro que subiu sem morrer, Abraão morreu. Mas ele está lá, no paraíso, recebendo as almas que vão para lá. Como ele recebeu Lázaro, lá em Lucas 16:19. Elias apareceu, veio com Moisés. Moisés também morreu. Subiu. Está lá. Veio ele e Elias encontrar com Jesus lá no monte, onde estava Pedro, João e Tiago. Viram? Enoque que não se manifestou no Evangelho do Senhor Jesus. Entenderam? E todos aqueles que foram arrebatados vão também estar lá, purificados.
Mas quem morrer no pecado, irmão, não tem salvação, não vai ter como. É inferno direto. E é isso que Deus e Jesus não querem. Que o povo dele, a criação dele, quem ele ama, com quem Jesus morreu, foi crucificado, morra, vá para o inferno, não é isso que eles querem. Deus quer, Jesus quer. Mas como ele deu livre-arbítrio para todo mundo, ele não pode obrigar a mudar. Muda quem quer. Entenderam, irmãos? Aí fico lá no Velho Testamento, em vez de adorar Jesus, aprender a palavra de Jesus, não. Ficam contando história que já aconteceu com aquele povo e ficam lá idolatrando Davi, Salomão, os outros lá idolatrando eles e ignorando Jesus, que é ele que vai julgar o mundo. Davi, Isaías, os profetas, todos eram pecadores igual nós somos. Pedro, João, os 12 apóstolos também são pecadores. Jesus escolheu eles. Assim como Deus escolheu Isaías, os outros profetas lá também. Não tem diferença, irmãos. Só que Isaías e os profetas antigos é para aquele tempo. As profecias estão seguindo até hoje. Jesus escolheu João para revelar o Apocalipse ao meio do anjo. Jesus não estava lá com João. Quem estava lá era o anjo. Entenderam? Não se santifica quem não quer. Porque deixa a carne para lá mais alto. E a carne é terrível. A carne mata. A carne é morte. E vai sofrer as consequências. Quem morrer vai virar pó. Mas a alma vai permanecer. E vai sofrer as consequências, porque ela que é responsável por tudo. O que você está aprovando? O que você está concordando? O que você está pensando? O que você está praticando? O que você está fazendo alguma coisa para a tua salvação? Ou você está deixando as coisas acontecer? Olha o que Paulo escreveu para os Romanos lá no capítulo 1, 32. Não precisa você praticar o pecado. Basta você aprovar quem pratica, você vai ser condenado do mesmo jeito, com o mesmo nível de condenação, porque você está aprovando. Vocês estão entendendo, irmãos, que a coisa não é brincadeira, não é sério. Deus não quer que ninguém morra, porque Ele é Deus de vivo e não de morto. Porque Ele é a vida, Ele deu a vida. Nós somos a imagem e semelhança dEle. Vai estar denegrindo todo dia, toda hora, pelas obras, pelo relaxamento, pela negligência, pelo comodismo, a mesmice, a vaidade, a ganância, a avareza, afasta de Deus. Eu quero ver quantas pessoas vão se manifestar comigo, porque daqui para frente eu vou cobrar todo dia. E quanto mais tempo passar, mais eu vou entender que os mortos espirituais está todo mundo por aí. Ninguém quer a salvação. Entenderam? Porque quem não trabalhar com obra, quem não for comigo visitar o doente, visitar os presos, quem não se reunir comigo, eu vou entender. Quem não fizer, vai ouvir a palavra lá 41, 40 e 41 de Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparar para o diabo e seus anjos. Pelo menos um, se vier, muitas almas vão se salvar. Amém? Estou aguardando. O telefone é 90,
41 997 70 5208. Ari Antunes. Amém? Estou esperando. Se alguém de vocês nós se encontrar no hospital e vocês for lá, nós estamos ouvindo tua mensagem, por aquela tua mensagem que você está falando para nós, que fez um convite, mas nós resolvemos ter já um grupo aqui que estão fazendo isso. Amém. Deus abençoe vocês. Vocês não estão comigo, mas vocês estão fazendo com outros. Eu vou ficar muito feliz com isso. Entenderam? Porque vocês estão fazendo, vocês ouviram e atenderam esse chamado de Jesus. Se vocês fizerem isso, irmãos, não precisa ser comigo. Eu estou chamando para nós ir. Agora, se você tiver outras pessoas, se vocês formarem um grupo aí dentro da igreja de vocês, e vocês vão fazer isso, ô glória! Deus abençoe vocês. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.